entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar a ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Uma coisa para você, Lula, eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. O povo evangélico e o povo católico vê quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Pedir, senhor, em favor do novo governo. Fica aqui a minha indignação. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito. Fica aqui a minha indignação. Dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que tu tenha misericórdia da nossa nação. Fica aqui a minha indignação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que tu possa dar sabedoria aos governantes. Fica aqui a minha indignação. Para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político. Fica aqui a minha indignação. Do caos social, do caos econômico. Fica aqui a minha indignação. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre Fica aqui a minha indignação. Sobre governadores, sobre senadores, sobre... Fica aqui a minha indignação. Deputados, que a tua mão esteja sobre essa nação. É para o povo evangélico e o povo católico ver quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Fica aqui a minha indignação. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos. O povo evangélico e o povo católico vê quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Aqui é a minha indignação. E quem não sonha não vai a lugar nenhum. Você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. Fica aqui a minha indignação. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos. O povo evangélico e o povo católico vê quem é esse cara. Ele quer menosprezar a fé, menosprezar as autoridades que Deus constituiu, ridicularizar a igreja evangélica e católica. Fica aqui a minha indignação, que Deus nos livre desse camarada que não tem condições morais, não tem condições mentais e emocionais para dirigir a nossa nação. Aqui é a minha indignação. E quem não sonha não vai a lugar nenhum. Você tem passado os teus sonhos, quer construir uma nação grande. Fica aqui a minha indignação. Não entende nada de fé cristã, nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual. Eu vou ensinar a ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. É que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Fica aqui a minha indignação. Não entende nada de fé cristã,
nem de princípios bíblicos sobre uma autoridade espiritual, eu vou ensinar a ele e mostrar que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Fica aqui a minha indignação. Queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles, pois todos nós cometemos muitos erros. E quando nós, os mestres, que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo ou mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de um pequeno freio em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado, ou podem domesticar, qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie de serpente e de peixe. Mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Umas vezes, a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras, ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte d'água jorra primeiro água doce e depois água amarga? Podem-se colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma parreira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês não fizerem alarde a respeito delas, então serão verdadeiramente sábios. E evidentemente, não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. Onde houver inveja ou ambições egoístas, haverá desordem e todas as outras espécies de mal. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, primeiro que tudo é pura e cheia de calma brandura. Depois, é amante da paz e cortês. Tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. É repleta de misericórdia e de boas obras. É cordial, correta e sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e levantarão uma colheita de justiça. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Se possível, faça a inscrição, se não fez, deixe o like, que é a forma que a plataforma entende para poder divulgar o conteúdo para outras pessoas. Quando você faz a inscrição, deixe o like, você está ajudando outras pessoas a terem oportunidade de aprenderem o que você está aprendendo aqui. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom.